Se você não trabalhar pelos seus sonhos, alguém vai te contratar para trabalhar pelos sonhos deles. Pronto, gente, voltamos aqui para a gente continuar a falando de Distrito Federal mais RID. E no bloco anterior, nós falamos que hoje, instituída, tem 3 RIDs no Brasil, sendo que a RID DF, Goiás e Minas Gerais foi o que, gente? Foi a primeira RID instituída no país, pela Lei 94/98, não foi isso? Falei para vocês também a diferença, tá? O que é região metropolitana do que é RID. Então você não tem mais dúvida disso. Mais uma vez falando, região metropolitana é dentro da própria unidade de federação, dentro do próprio estado, tá? RID é quando você envolve 2 ou mais estados. Falei que nós temos a RID Grande Teresina, Piauí do Maranhão, nós temos a RID Petrolina, Juazeiro e Pernambuco da Bahia, e tem projeto para mais 2 RID, e tem uma terceira que não seria RID, mas estão tentando forçar a barra, que é relacionada ao Rio Grande do Sul, ok? Beleza. Lembrando que agora, para falar especificamente da nossa RID, tá? A RID DF, Goiás e Minas Gerais, essa ideia, gente, de ter um desenvolvimento conjunto, ele vem lá atrás, tá certo? Ele não é da agora. Então eu posso falar para vocês, tá? Que lá entre 75 e 79, nós tivemos o que? Um programa especial para a região geoeconômica de Brasília, chamado de PERGEB. Então lá na primeira formulação, tá? Sistematizada, na esteira do Plano Nacional de Desenvolvimento, tá? Aconteceu esse projeto. Por quê? Falava que estava desenvolvendo, então tinha que dar uma forma de desenvolver tudo conjuntamente. Vamos lembrar que com a redemocratização, isso ficou o quê? Isso ficou parado aí no caso, não foi isso? Então o que nós tivemos? Aí deixa eu contar a história para vocês. Nós tivemos um senador por Goiás chamado Iris Rezende. Em Goiás todo mundo conhece, todo mundo sabe o seu Iris, né? Então Iris Rezende, o que ele pensou? Não, calma lá, já que toda essa região ela é conjunta, é uma região praticamente conurbada, tá? Seja pelas vias, não literalmente aspectos físicos ali de cidade, mas pelas suas vias terrestres, da Infovias e companhia, tá? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que desenvolver tudo isso. Então, utilizando disso, o então senador Iris Rezende, que tomou posse, foi eleito em 94, tomou posse em 95, durante o ano de 95, ele faz o quê? Ele manda fazer um estudo sobre essa região. E no estudo dele, o que ele chega à conclusão? Tá? Ele pega essa região e fala, toda essa região, tá? A gente pode construir o quê? Uma RID. Inicialmente, 19 municípios de Goiás, 2 de Minas Gerais, Unai e Buritis. Inicialmente ele faz isso. Ele pega, a equipe dele pega todo esse projeto e apresenta no Congresso. Só que eles fazem o seguinte, o ano o ano de 95, tá? Eles passam fazendo esse estudo. Tá, encerra, entra em recesso parlamentar, aquele negócio todo. Entra no ano de 96, eles vão apresentar isso, mais ou menos ali para maio, eles apresentam no Congresso. Qual foi o problema, gente? Foi esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. É esse aqui que foi o problema. Eles fizeram todo estudo e entregaram esses nomes de municípios. Tá? 19 de Goiás e mais 2 de Minas Gerais. Importante em Minas Gerais. Unai e Buritis. Só tem um problema. Em 22 de dezembro de 95, bem aqui, um distrito de Unai, que fazia parte do município de Unai, ele resolve se emancipar, tá certo? E se emancipa, 22 de dezembro de 95. Que município é esse? Cabeceira Grande. Tá certo? Cabeceira Grande se emancipa enquanto município, tá? Em 95. Só que a equipe do Iris não percebeu isso, ninguém falou nada. E continuou tramitando isso no Congresso, continuou correndo isso no Congresso, tá, gente? Da mesma forma, ninguém falou da Cabeceira Grande. Quando em 98, ou seja, 3 anos praticamente depois, em 98, quando é instituída a RID pela Lei Complementar 94/98, o que acontece? O mapa da RID sai assim, sem cabeceira grande. Tá? Na própria lei da RID, você vai observar isso, que sai sem cabeceira grande. Então, mas por que não saiu, professor? Exatamente, Cabeceira Grande que faz divisa com o Distrito Federal. Não saiu porque não foi colocado no projeto, só por isso. Tá?
Ah, professor, lasqueira, né? Lasqueira, tá? Aqui tá a lei, ó, para vocês. A lei traz assim, ó. Isso aqui é literalmente a lei. Artigo 1º. A região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, a RID, destina-se à articulação da ação administrativa da União, nossa, de novo aqui, da União, dos estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal, que não é estado, nem município, não é isso? Parágrafo 1º. A RID é constituída pelo Distrito Federal, pelos municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Cabeceiras, Goiás, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Goiás, Santo Antônio Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no estado de Goiás. E continua, e de Unai e Buritis, no estado de Minas Gerais. Então tá claro aí. Ah, professor, mas eu já tive aula com professores que me falaram diferente. Ó, Cabeceira Grande, ela fazia parte, tá? Por quê? Por causa do parágrafo 2º. Vamos ler o parágrafo 2º? O que ele traz? Ele traz assim, ó. Integra-se automaticamente à RID os municípios que vierem a ser constituídos em virtude do desmembramento dos municípios mencionados no parágrafo 1º. Ou seja, qualquer um desses municípios, se eles se subdividirem e criarem um outro município, esse município automaticamente passa a integrar quem, gente? A RID. Qual é o grande problema disso aqui? É isso aqui, ó. É o tempo verbal. Olha só, que vierem. Qual foi o grande problema de Cabeceira Grande, gente? Ele foi tá certo? Ele foi antes. Então eu não posso pegar os municípios que já existiam antes e automaticamente colocá-los aonde? Colocá-los dentro da RID. Eu não posso fazer isso. E é por isso, então, agora, que o mapa da RID, quando ele saiu assim. Tá certo? E professor, lasqueira. Gente, eu posso falar para vocês que nas reuniões que a RID fazia, que a RID fazia, até Cabeceira Grande participava. Mas ela, costumo dizer, né? Ela participava, recebia o convite lá para participar do clube, mas ela não tinha voz. Tá certo? Ela não podia fazer o quê? Tá, votar, não podia assinar, porque ela não fazia parte. No caso, inclusive essa polêmica, ela foi colocada no próprio, esclarecida, não foi nem colocada, foi esclarecida no próprio site da Sudeco. Tá aqui um print que eu fiz do site no dia 24 de abril de 2018, tá? Que ele traz assim, ó, os municípios que compõem a região integrada de desenvolvimento do DF em torno, tá? A RID são Distrito Federal, que não é município, mas está aqui compondo, os municípios do estado de Goiás, Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceira, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio Descoberto, Valparaíso, Vila Boa e Gol, né? Não, gente, só brincadeira. Municípios do estado de Minas Gerais, Buritis e Unai. E tinha uma observação, existe um projeto de lei complementar aprovado pela Câmara dos Deputados e em apreciação no Senado, que visa incluir o município de Cabeceira Grande. Então, olha só, aqui mesmo, em 2018, tá? Em 2018, pronto, tirei aqui, ó, 2018, em abril, já trazia essa informação, tá? Que existia o que? Esse projeto aqui. Esse, na verdade, aqui já estava um pouquinho atrasado, porque nessa data, 29 de abril, tá, já tinha sido aprovado na Câmara, tá? Faltava fazer o quê? Aprovado no Senado. Na verdade, nessa data tinha sido aprovado no Senado também já, tá certo? Então, tá aqui essa colocação. E realmente tinha esse projeto? Sim. Tá, tem um projeto que visava incluir 12 novos municípios na região de desenvolvimento do DF. Tá? Então, esse projeto foi votado na Câmara em 13 de agosto de 2015. O plenário da Câmara dos Deputados, em 13 de agosto de 2015, votou proposta que incluía 12 novos municípios na RID. A proposta foi aprovada com 399 votos, unanimidade entre os votantes da sessão e agora segue para análise do Senado Federal. Foi votado e aprovado no Senado também. O projeto inclui na região os municípios goianos. Olha só quem entrou agora. Os municípios goianos de Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Barro Alto,
Cavalcante, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São Gabriel, São João da Aliança, Simolândia, Vila Propício e as cidades mineiras de Arinos e Cabeceira Grande. Se Cabeceira Grande entrou agora é porque antes ela não fazia parte, diga de passagem. Outros 22 municípios, tá, gente? Ou seja, 21 municípios e mais o DF, tá certo? Que não é município, tá? O que acontece, que na verdade era 19 de Goiás e mais 2 de Minas Gerais, já compõe atualmente a RID, tá? Prevista pela lei. Então nós vamos ter o que agora? Nós vamos ter 19 de Goiás inicialmente, mais quanto? Mais 10 de Goiás. Então de Goiás são 29 municípios. Nós tínhamos 2 de Minas Gerais, entraram mais quanto? Mais 2. Então deu quanto? Deu 4. E mais quem, gente? Mais o Distrito Federal. 29 mais 4, 33 municípios e mais o Distrito Federal. Distrito Federal não é município, não é estado. O que o Distrito Federal é, gente? É um Distrito Federal. Pronto, e acabou. É só isso, beleza? Essa lei foi sancionada pelo Temer, tá? Em 14 de junho de 2018. Então, somente em 14 de 2018 é que a RID passou a ter o quê? 33 municípios, mais uma vez falando, só para você gravar, 29 goianos mais 4 mineiros e mais o Distrito Federal. Essa matéria que saiu publicada no G1, eu falei que ela é fantástica, ela é perfeita. Ela traz assim, ó, o presidente da República, Michel Temer, sancionou na quinta-feira, 14, tá, de junho, a lei que inclui 12 municípios de Goiás e Minas Gerais na região e integrar o desenvolvimento do Distrito Federal em torno. A RID, criada em 98, a RID tem o objetivo de articular as ações administrativas da União, dos estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal. O mapa coincide, na maior parte, com o que os moradores do DF costumam chamar de região do entorno. Até agora, 21 municípios já faziam parte, tá? Que eram 19 de Goiás, mais 2 de Minas Gerais, 21, além do próprio Distrito Federal. Segundo o IBGE, somadas as regiões abrigam 4,4, 4,5 milhões de habitantes. Sozinho o DF tem pouco mais de 3 milhões. Olha a informação interessante aí, gente. Qual? Estou falando para você que de 4,5 milhões de habitantes, 4,4, 4,5, tá? 3 milhões está no Distrito Federal e 1,5 milhões aonde, gente? Nessa região dita do entorno, ou seja, os municípios de Goiás e Minas Gerais. O DF tem 2/3 da população da RID e o restante fica com 1/3. Isso cai em prova, tá? Os números colocam a RID DF como a 4ª região mais populosa. Olha que interessante, tá, gente? Não falou... Tá? Não falou região metropolitana, isso que eu falo, usou certinho, é a 4ª região. Se falasse região metropolitana estaria errado, é a 4ª região mais populosa, porque é uma RID, tá, do país. O pódio ocupado pelas regiões metropolitanas, agora sim, de São Paulo, tá, com 21,4 milhões de habitantes, do Rio de Janeiro com 12,4 e de Belo Horizonte com 5,9 milhões de habitantes. Pode esperar que não vai 10 anos a gente está ultrapassando Belo Horizonte aí, tá? É a projeção que você tem, principalmente para os moradores de Águas Lindas em Goiás. Tá certo, gente? Entendeu? Então nós tínhamos inicialmente, tá, o mapa da RID, que era só o quê? Esse que tá aqui de begezinho, tá? E o Distrito Federal, e atualmente é o quê, gente? É o Distrito Federal, mais esses de begezinho, que são 21 municípios, 2 de Minas, tá, e o restante de Goiás, e agora mais 12, mais 10 de Minas e mais 2 de Minas, 10 de Goiás, mais 2 de Minas Gerais. Se cair em prova dos novos municípios que entraram, algum faz divisa com o DF? Sim. Quem, gente? Cabeceira Grande faz divisa com o DF, uma faixa aqui de 2 quilômetros de extensão, tá certo? Facinho demais? Acho que sim, né? Entenderam essa historinha? Acho que sim. Professor, mas vamos lá. O que compete? Como é que é administrada a RID? A RID, já falei para vocês, é administrada por quem, gente? Pelo Conselho Administrativo da própria RID, tá certo? Já vou adiantar, antes de ir para o slide, vou adiantar para vocês. Professor, e o que é de interesse da RID? Isso cai em prova. Vou dizer para vocês. Interesse da RID é toda e qualquer política pública que visa o desenvolvimento econômico da região, tá? E com isso fazendo o quê? Diminuindo a desigualdade social.
Isso é de interesse da rede. É melhor você gravar assim de forma o quê, gente? Geral, de forma genérica, do que você ficar gravando item a item, tá? É política pública? Faz parte da rede. Eu não consigo enxergar nenhuma fora, na verdade, tá? Então, o que seria, tá, de competência da Coarride aqui? Vamos lá. Coordenar as ações dos entes federados que compõem a rede, visando ao desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Sempre vai estar falando isso. Isso aqui é a palavra-chave. Redução das desigualdades regionais. É desenvolvimento e redução das desigualdades. Aprovar e supervisionar planos, programas e projetos para o desenvolvimento integrado, para o desenvolvimento da própria rede. Programar a integração e a unificação dos serviços públicos que lhes são comuns. Indicar providências para compatibilizar as ações desenvolvidas na rede com as demais ações e instituições de desenvolvimento regional. Harmonizar os programas e projetos de interesse da rede com os planos regionais de desenvolvimento. Coordenar a execução de programas e projetos de interesse da rede. E aprovar o seu regimento interno. Tá? Parágrafo único. Considera-se de interesse da rede os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, aos serviços públicos comum, ao que, gente? As políticas públicas em comum, tá? Tudo que é de gestão pública em comum ao Distrito Federal, aos estados de Goiás e de Minas Gerais e aos municípios que a integram, relacionados com as seguintes áreas. Foi o que eu falei para vocês. Não dá para você ficar tentando decorar isso aqui. Então lembre-se, é política pública? Faz parte. Quer ver como é que faz parte? Olha só, gente, é de interesse da rede. Programas e ações de infraestrutura? Sim. E capacitação profissional e geração de emprego. Inclusive esse itemzinho aqui, que é o na prova de defensor público do Distrito Federal. Tá? Então, capacitação profissional e geração de emprego. Ah, também, professor. Legal. Saneamento básico, abastecimento de água potável, serviço de limpeza urbana, limpeza pública, coleta e tratamento de esgoto, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos. Eu peguei o que está na lei e só estou aqui trazendo para ficar mais fácil a visualização, tá? Parcelamento e uso e ocupação do solo. Mais ainda, tá? Transportes e sistemas viários, proteção ao meio ambiente e poluição ambiental, tá? Aproveitamento de recursos hídricos e minerais. Mais ainda, serviço social e saúde. Saúde, em tempo de Covid, saúde é algo conjunto. Não dá para um governador, seja qualquer um das 3 unidades da federação, Goiás, Minas ou Distrito Federal, falar que eu não vou receber, tá, o cidadão do outro estado que está chegando para ser atendido. Cultura e educação. Mais ainda, vamos aqui, ó, produção agropecuária e abastecimento alimentar. Habitação popular. Tá, tudo isso é de forma conjunta. Serviço de telecomunicações, eu adoro essa sarginha aqui, ó, tá? Turismo e segurança pública. Então, gente, nós temos o quê? Nós temos basicamente tudo que for de políticas públicas está ali dentro. Professor, o que ficou de fora, na verdade? O que eu vejo que pode ter ficado de fora é esportes. Mas esporte você pode colocar dentro de cultura e educação. Então tudo vai ser o quê? De forma integrada. Inclusive, né, os times da região do entorno disputam o campeonato, né, do Distrito Federal, o chamado Campeonato Candango, Candangão. Tá? Então eles fazem isso. Então você faz o quê? Você tem toda essa integração no caso aí. Beleza? Gente, facinho demais para vocês. Ó, vou ampliar a tela aqui, ó. Facinho demais. A rede inicialmente era assim, tá certo? E ela ficou o quê? Ficou assim. Dica para vocês, tá? Dá um print nessa tela, amplie esse mapa, imprima colorido e colhe atrás da porta do banheiro. Toda vez que você for sentar para pensar, você tá vendo onde é que fica cada um desses municípios. Eu já vi cair em prova, eu vou resolver isso com vocês. Perguntando se Padre Bernardo fazia divisa, tá, gente, com Braslândia. E faz. Tá vendo? Então, professor, quais são os municípios que fazem divisa com o Distrito Federal? A gente pode começar aqui com Formosa, Planaltina, Padre Bernardo. Tá? Águas Indas de Goiás, Santo Antônio Descoberto, Novo Gama, tá? Valparaíso, tá? Cidade Ocidental,
Cristalina, e aí já chegou o quê? Cabeceira Grande, Minas Gerais, e Formosa. Então esses são os municípios que fazem o quê? Que fazem divisa com o Distrito Federal, no caso. Tem projeto tramitando no Congresso, gente, para ampliar a rede. Então aqui eu já trago para vocês um mapa da chamada rede ampliada, porque isso é projeto que está tramitando. Gente, se chegar a fazer tudo isso aqui, tá? Oh, calma lá, aí você pode colocar o Brasil inteiro. Tá? Não vejo muito sentido você pegar, por exemplo, João Pinheiro aqui, lá em Minas Gerais, e trazer para a rede. Particularmente, eu não vejo sentido, tá? Você pegar, por exemplo, Campos Belo lá em cima e trazer para a rede. Não vejo muito sentido aqui. Já está lá em Tocantins, fazendo divisa com o Tocantins, Monte Alegre de Goiás, lá em Tocantins, e você fazer o quê? Trazer para a rede. Mas existe projeto para isso? Existe projeto para isso? Existe. Tá? Existe projeto exatamente para fazer o quê? Para essa rede ampliada, no caso aí. Tranquilo? Facinho? Eu vou só voltar aqui, tá? Para poder deixar aqui na tela para você. Às vezes alguém quer fazer um print, tá aí para vocês. Eu tenho agora, gente, um outro conceito que também cai em prova e muito, é o chamado Área Metropolitana de Brasília. O que vem a ser a área metropolitana, gente? O conceito está na própria lei, no Estatuto da Metrópole, que ele traz que a área metropolitana é o quê? É a representação da expansão contínua da malha urbana da metrópole, conurbada pela integração dos sistemas viários, abrangendo especialmente as áreas habitacionais, de serviço, industriais, com a presença de deslocamentos pendulares de um lado para o outro, tá, ao território. Então eu tenho aqui uma cidade maior, que é Brasília, não é isso? Que ela atrai o que? Essa população em volta. Então os geógrafos falam que essa população, essa área abrangida por essa atração é exatamente o que? Essa área em vermelho. Então isso aqui é o que a gente chama de área metropolitana. É diferente de região metropolitana. Por favor, não me confunda isso. Não esqueça que região metropolitana, ela se dá onde? Dentro do próprio estado. Tá certo? RID entre unidades federativas diferentes. Tá? E área metropolitana é só um conceito geográfico. A área de abrangência, de influência daquela região. Tranquilo? Tá? Inclusive, isso está na própria legislação. Tá aqui, ó. Das instituições de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Os estados, mediante lei complementar, já passei isso para vocês, estou trazendo de novo, pode instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, constituída por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Parágrafo 1º, já falei isso, vamos voltar a falar. O Estado, grifei, ampliei, tá? Negritei aqui para você, ó. O Estado singular e os municípios inclusos em região metropolitana ou em aglomeração urbana formalizada e delimitada na forma do caput deste artigo, deverão promover a governança interfederativa, sem prejuízo de outras determinações. Traz mais ainda, parágrafo 2º, a criação de uma região metropolitana, tá, de aglomeração urbana ou de microrregião deve ser procedida de estudo técnico e audiências públicas que envolva todos os municípios pertencentes à unidade territorial. Aí, o Ibanez, recém-eleito em 2018, vai no Temer e fala: Temer, você está saindo mesmo? Tá? Faz o seguinte, vamos criar a região metropolitana de Brasília. Hã? Como que é o negócio? É criar a região metropolitana de Brasília. Mas calma lá, região metropolitana, tá, de Brasília? Brasília não tem municípios, é tudo governado pelo governo federal. Então você quer fazer o quê? Algo a mais que o Distrito Federal, porque a região metropolitana é dentro da própria unidade da federação. Qual era a ideia do Ibanez? Tá? Criar uma região metropolitana pegando o quê? Os municípios do entorno. Mas calma lá, quem vai financiar isso? Porque quem financia, tá, o desenvolvimento dentro da região metropolitana é o próprio Estado. Tá? O tanto que é Estado e municípios, lembra disso? Quem vai financiar isso? Então nós vamos pegar o Fundo Constitucional do DF e vamos aplicar no entorno, é isso? Vamos perder vaga, perder dinheiro? Aí o que ele queria fazer? Não, eu quero algo maior. Então nós estamos falando que Goiás e Minas vão colocar ele para cá? Sem sentido isso. Mas ele propôs isso para o Temer? Propôs. Tá? E qual foi o problema, gente? É que o Temer caiu nessa aí, tá certo? Ele caiu nessa e ele fez, tá, em 4 de dezembro de 2018, a medida 862,
tá certo? A MP 862, o Distrito Federal poderá integrar a região metropolitana com municípios limítrofes ao seu território, observadas as regras estabelecidas nesse capítulo para sua instituição. E eu sempre me perguntando, calma lá, eu que tô ficando doido eu sei que eu sou, né? Mas eu tava ficando lelé da cuca ou era o presidente e mais o então governador eleito do DF? Tá certo? Aí o que aconteceu, gente? Você tem, tá, alguém questionando isso também. Tá certo? Então isso foi questionado, tá aqui, ó, foi publicado em 28 de março de 2019, antes da votação ou da pretensa votação da MP, tá no Congresso, que você sabe, a MP tem validade de 60 dias, não é isso? Se ela não foi votada, ela caduca aqui, né? Então tá aqui, ó, sem financiamento, criação da região metropolitana do DF não beneficia municípios, aponta Pedro Salles, tá? Durante a audiência pública realizada na quinta-feira, 28 de março, para debater o conteúdo da medida provisória, o secretário de Administração de Goiás, Pedro Henrique Salles, fez um alerta sobre prejuízo que o texto original da medida pode acarretar para os municípios goianos. A MP autoriza a criação da região metropolitana do DF, que inclui cidades goianas e de Minas Gerais. Pedro explica que, como está, a MP cria a região metropolitana, a qual os municípios do entorno estão ligados, sem, no entanto, apontar a fonte de recurso. Quem vai fazer? Tá, vai ser o Fundo Constitucional? Além disso, o secretário apontou problemas jurídicos na medida provisória. Pedro Salles reforçou aquilo que eu tenho falado para vocês, ó. Está em tramitação no Congresso uma proposta de emenda constitucional, a PEC 3, para permitir a criação de regiões metropolitanas interestaduais, ou do DF, por meio da lei complementar. Ou seja, atualmente não há autorização constitucional para estabelecimento de uma região com essas características por medida provisória. A região metropolitana é feita de cima para baixo. O município é compelido a participar da região. Como depende dessa questão hierárquica, é normal que todos os municípios estejam dentro da mesma unidade federativa. Uma situação que contemple dois entes implicaria uma alteração da Constituição Federal. Exatamente aquilo que eu vinha falando. Falei, calma lá, não estou ficando doido. Tá certo? E aí aconteceu o que, gente? Essa medida provisória, tá, ela foi votada no Congresso? Eu sempre pergunto, né? O nosso Congresso, gente, funciona devagar, parando ou de ré? De ré. Ela foi votada? Não, ela não foi votada. Tá certo? E por não ter sido votada, o que aconteceu, gente? Ela caducou. Ela perdeu a sua eficácia. Aí. Ainda bem, para não complicar mais um pouquinho. Beleza, sim, tranquilo. Tá, gente? Facinho, facinho. Vamos lembrar que ainda dentro dessa questão relacionada com a RID, nós temos o quê? Nós temos aí, né, a questão que afetou o mundo e a pandemia, e aí nós temos, por exemplo, a forma que eles vão agir de forma conjunta. Então tá aqui, ó, DF, Goiás e Minas Gerais se unem para combater a Covid-19 no entorno, tá? E aí eles acabaram se unindo. O DF, tá, gente, já passa de 50 mil casos, aliás, 60 mil casos. Já ultrapassou 600 mortes. Eu tô falando isso no dia da minha gravação aqui, tá? Goiás, tá, ultrapassa 3 mil casos, já chega a 100 mortes. E Minas Gerais ultrapassa aqui 300 casos, as cidades mineiras que integram a RID, tá certo? As 4 vão lembrar disso, tá? Então procura fazer o quê? Trabalhar de forma conjunta. Professor, e quem financia? Foi aquilo que eu falei para vocês. O financiamento, ele vem de quê, gente? Ele vem de política federal. Ou então, os três entes, DF, Goiás e Minas, falam, vamos fazer tal obra? Vamos. Então eu coloco tanto, você coloca tanto, você coloca tanto. Beleza. Senão a gente vai depender de quê? De financiamento ou da União, tá certo? Ou financiamento de linhas próprias para isso. Como, por exemplo, o FCO, tá? O Fundo para o Centro-Oeste, tá certo? Então é feito essa forma, o financiamento de quem? Da RID. Tá aqui, ó. Lei Complementar 94. Está na própria lei. Artigo 5º. Os programas e projetos prioritários para a região, com especial ênfase relativa à infraestrutura básica e geração de emprego, serão financiados com recurso de natureza orçamentária que lhe for destinado pela União. Eu falei aqui, a União, ó. Tá certo? De natureza orçamentária que for destinado ao Distrito Federal, Estado de Goiás e Minas Gerais, que eles conjuntamente destinem, juntamente com os municípios que vão ser o quê, gente? Tá? Que fazem parte da RID. Ou então de operações de créditos externos e internos. E aqui nós podemos falar do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, no caso. Beleza, sim? Tranquilo? Facinho demais? Tá? Então, de RID
Moleza, né? Vamos falar rapidamente aqui de duas coisinhas interessantes. Você já ouviu dizer que teve uma proposta para se criar um novo estado, tá, no Brasil? Olha, existe proposta para criar mais 20 e tantos estados, o Brasil passar de 50. Mas esse que interessa a nós. Já ouviu dizer da proposta da criação do estado do Planalto Central? Pois é, olha o que aconteceu, deixa eu contar a historinha para vocês. Em 93, um suplente de senador do Maranhão, chamado Francisco Escócio, ele propôs, tá, que se criasse um estado chamado Estado do Planalto Central. Qual era a ideia dele? A ideia dele é essa aqui, ó. Ele queria pegar só essas regiões administrativas aqui, que está em vermelho. Quais são elas? Deixa eu só enumerar para vocês. Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro, Núcleo Bandeirante, Parkway, Guará, Águas Claras e mais Brasília, lógico e óbvio, tá? E fazer o quê? Só isso aí virar Distrito Federal. O restante do Distrito Federal, que está aqui em laranjadazinho, iria se unir com o entorno e virar uma coisa chamada Estado do Planalto Central. Tá? Segundo a proposta dele, a capital seria onde? Em Taguatinga. Tá? Só que essa proposta não foi à frente, foi arquivada. Depois, quem desarquivou? O então senador da República, senhor Paulo Otávio. Não é isso? Mas depois foi o quê? Não foi à frente, foi arquivado novamente. Tá, gente? E aí morreu essa ideia de quê? De o estado do entorno, cuja capital, a proposta é que fosse em Taguatinga. Morreu essa ideia. Agora, o que está tramitando no Congresso? Deixa eu só ampliar para vocês, que vocês, quem quiser fazer um print, está aí. Tá? Agora, o que está tramitando no Congresso? Essa proposta aqui, a criação de um novo estado. Tá? Que estado seria esse, gente? Seria o estado do entorno. Tá? Proposta do Célio Silva, né, que já foi até prefeito de Lusiânia. E qual é a proposta dele? Que dos 19 municípios que inicialmente, tá, estavam compondo a RID, lembra, 19 municípios de Goiás? Só tiraria um, Pirenópolis, e os outros 18, que está aqui em verdinho, fariam o quê? Iria se unir e virar um novo estado, chamado Estado do Entorno, e segundo a proposta dele, a capital seria em Lusiânia. Esse projeto está tramitando no Congresso. Já passou em algumas comissões, e se for aprovado em todas as comissões, vai para onde, gente? Vai para plenário, votação em plenário. E se for aprovado no plenário, aí sim vai para onde? Vai para consulta popular. A população tem que falar, eu concordo com isso, eu não concordo com isso. Para você ter ideia, esse plebiscito seria onde? Seria só nesses municípios envolvidos? Não, seria em todo o estado de Goiás. Eu duvido muito que Goiás vai querer perder, primeira coisa, mais território, o que equivale a 10% do seu território, 9,9%. Tá? Eu acho que ele não vai querer perder algo em torno de quase 20% da sua população. Tá? Acho que não vai querer perder isso. E principalmente o quê? O PIB agrícola, por exemplo, de Cristalina. Tá certo? O PIB industrial de Lusiânia, por exemplo. Tá? Acho que não vai querer perder essas arrecadações aqui. Mas tem que ser o quê? Tem que ser aprovado em consulta popular, no caso. Beleza assim, gente? Tranquilo. Tá, então aqui nós temos a proposta de quê? A proposta de se criar um novo estado chamado Estado do Entorno. E que depende de quê? Que depende de passar no Congresso e depois de aprovação popular. Moleza, moleza. Gente, facinho, acredito isso, tá certo? Depois, resolvendo exercício, isso vai se consolidar mais ainda. Você vai ver exatamente como isso cai em prova. Nós vamos fazer um intervalo, tá? É rapidinho, tá? E aí vamos fazer o quê? A gente volta falando de aspectos físicos do Distrito Federal. Aí vamos falar de relevo, vegetação, clima, hidrografia e companhia, tá, gente? E questões sociais também. É rapidinho, é vapt-vupt.